Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, com tudo que tu entendes por Deus. Esse é um resumo e é o grande mandamento. E muitas vezes na nossa missão diária de amar a Deus, a nossa tradição se choca com a palavra de Deus. A tradição diz respeito aos usos, aos costumes, à tradição oral, aquilo que foi passado, ensinado de geração em geração, dos meus bisavós para os meus avós, dos meus avós para mim, para os meus pais. E muitas vezes, dentro da própria igreja, dentro da própria religião, a tradição existe, essa tradição oral. E muitas vezes essa tradição oral se choca cabalmente com a palavra de Deus. E naquilo que a tradição se chocar com a palavra de Deus, entrar em contradição com a palavra de Deus, o que é que eu devo seguir? O que é que eu devo obedecer? O que é que você acha? A tradição, no caso aqui da religião, ou a palavra de Deus? É sobre isso que Jesus fala no Evangelho de Marcos, capítulo 7, que nós vamos começar a ler e estudar hoje, Capítulo 7, então hoje, dia 7 de janeiro de 2025, nós estamos no propósito de leitura do Evangelho de Marcos e começando exatamente com essa grande questão extremamente importante. O cristianismo hoje, ele é muito diverso. Existe uma infinidade de denominações cristãs, e muita tradição no meio dessas denominações. Só que muitas dessas tradições se chocam, se contradizem com a Bíblia, com a palavra de Deus. A palavra de Deus não muda, nunca muda, ela já foi escrita e concluída. Agora, as tradições, elas vão mudando e muitas vezes elas obedecem até mesmo aos interesses humanos. Então, nessa história que nós vamos começar a ler agora, no capítulo 7 de Marcos, versículo 1 diz aqui que estava havendo uma reunião em que estavam presentes Jesus, os fariseus e os escribas. Jesus com os fariseus, que eram judeus, e os escribas, que também eram judeus, que escreviam, eles recebiam esse nome de escribas porque eles escreviam, reescreviam os textos das escrituras sagradas. E aí, estas pessoas, esses judeus, os fariseus e os escribas, se escandalizaram, ficaram admirados dos discípulos de Jesus. Por qual motivo? Porque os discípulos de Jesus comiam pão e não lavavam as mãos, não tinham o hábito de lavar as mãos. E eles consideravam, segundo seus costumes, que as mãos estavam impuras. E ali eles questionam Jesus: por que os teus discípulos não andam conforme a tradição dos anciãos e não comem com as mãos, e comem com as mãos por lavar, comem sem lavar as mãos? E aí Jesus já começou a responder logo assim, chamando eles de um nome não muito agradável, Jesus já começou logo a falar aqui no versículo 6. Jesus disse: hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vós, seus hipócritas. O que é uma pessoa hipócrita? É aquela que prega uma coisa e faz outra. E Jesus fala de uma profecia lá do livro do profeta Isaías, de 700 anos antes do período de Cristo, que falava a respeito do povo daquele tempo. A profecia estava se cumprindo. E o que diz a profecia aí no versículo 6? Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.
Você já viu isso na vida, no mundo, nas pessoas? Uma pessoa que fala muito de Deus, não, Deus, graças a Deus, Deus é comigo, mas o seu coração, as suas práticas denunciam que ela está longe, muito distante de Deus. Diz aqui no versículo 7, ainda citando o profeta Isaías: em vão me adoram. Vocês estão me adorando em vão, eu não recebo essa adoração, disse Jesus, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Existem ainda hoje, existia nos tempos de Jesus, e existem ainda hoje, muitas doutrinas que não estão em acordo, alinhadas com a Bíblia, com as Escrituras, com a palavra de Deus. E aqui Jesus disse: vocês são hipócritas, porque vocês ensinam doutrinas que são de homens, são preceitos de homens. Eu estou aqui falando da palavra de Deus. Eu, Emanuel, não posso falar nenhuma doutrina que é da minha cabeça, nenhuma doutrina criada por mim. Então aqui Jesus repreende severamente os judeus, os fariseus e os escribas por esse comportamento. Versículo 8, ele continua dizendo: negligenciando o mandamento de Deus, eles estavam sendo negligentes com o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Isso daqui é exatamente nos casos em que se coloca a tradição dos homens acima da palavra de Deus. Então Jesus confrontou o sistema religioso exatamente por esse motivo. Então, na dúvida se a tradição ou a palavra de Deus, vá pela palavra de Deus, meu amigo. Não tenha dúvida que as escrituras sagradas, elas não mudam, elas têm a imutabilidade diferente da cabeça de nós, seres humanos, que hoje pensa uma coisa, amanhã pode pensar outra. Hoje eu estou nos caminhos de Deus, peço a graça de Deus todo dia para que eu não venha me desviar, mas não é impossível que algum dia, né, eu me distancie dos caminhos de Deus. Se Deus resolver tirar a sua graça de mim, então eu posso mudar. Homens, pessoas, seres humanos podem mudar, mas a palavra de Deus não muda. A Bíblia nos chama muita atenção para falsos profetas, falsos ensinos, falsos mestres. Como é que eu vou conhecer o falso? Conhecendo o verdadeiro. Se eu tiver o conhecimento da verdade, eu vou entender, discernir o que é verdadeiro e o que é falso. E aí Jesus aqui fala, né, confronta os religiosos da época, os fariseus aqui, dizendo que eles, e disse-lhes ainda, versículo 9, jeitosamente vocês rejeitam o preceito de Deus para guardar a própria tradição. O preceito de Deus diz: honra teu pai e tua mãe. Quem maldisser a seu pai e sua mãe, seja punido de morte. Você está honrando seu pai e sua mãe? É mandamento de Deus. É o 5º mandamento e é o primeiro mandamento com promessa. Diz que nós viveremos muito nessa terra se nós honrarmos o nosso pai e a nossa mãe. Vós, porém, dizeis, né? Qual é a situação aqui? Os religiosos, né, eles diziam à pessoa que se você tem uma oferta, que é uma oferta para dar na igreja, ele chama aqui essa oferta de corban. Corban significa oferta. E o seu pai e a sua mãe estão precisando de alguma coisa e você deixa de honrar seu pai e a sua mãe para dar a oferta na igreja. Só que isso era uma tradição defendida por esses religiosos. Por que esses religiosos defendiam essa tradição? Dá para suspeitar? Não ajude seu pai e a sua mãe, não. Você tem que ajudar primeiro aqui, dê a sua oferta à igreja e pode deixar seu pai e sua mãe passar necessidade, porque aqui essa oferta é da igreja. E aí você quebra o mandamento de honrar pai e mãe, né? Então,
Aqui Jesus confronta esse sistema religioso e ele diz, olha, a tua tradição não pode se sobrepor à palavra de Deus. Então hoje nós devemos analisar no contexto cristão, no contexto das congregações, no contexto do que está sendo pregado nas igrejas. Isso está relacionado, tem a ver com a palavra de Deus? Pergunte, se pergunte. Toda ação da nossa fé, ela tem um componente racional, ela tem um porquê. Se questione por que eu estou fazendo isso? Por que eu preciso agir assim? Aonde isso está escrito na palavra de Deus? E assim nós vamos nos aproximando mais do caminho da verdade, segundo as Escrituras Sagradas. E aqui Jesus diz, olha, que no versículo 13, que eles invalidam a palavra de Deus, tornam a palavra de Deus sem validade pela vossa própria tradição. Então não existe tradição que se sobrepõe à palavra de Deus, senão a palavra de Deus vai se tornar inválida. Quem está dizendo é o próprio Jesus. E aqui diz que eles faziam muitas outras coisas semelhantes, E aí, convocando ele de novo à multidão, disse... e aí Jesus, novamente aqui, os discípulos começam a perguntar a Jesus, me explica melhor isso. E aí Jesus diz assim, olha, versículo 15, não há nada fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina o homem. Então aqui os discípulos, o assunto aqui gira em torno da questão de lavar ou não as mãos para comer, e Jesus disse, olha, não existe nada que entra dentro do homem que o contamine, mas o que sai do homem, isso sim o contamina. E aí os discípulos perguntam, como sempre, a multidão escuta, não entende e vai embora, e aquele que é discípulo de Jesus se aproxima dele, pergunta ao mestre, mestre, me explica melhor isso. Mestre, eu quero entender essa história. E aí Jesus explica esse pressuposto, que tudo que entra pela boca, ele diz aqui que, nas palavras de hoje, vai para o estômago, passa pelo esôfago, vai para o estômago, vai para o intestino e sai nas fezes. É isso que Jesus quis dizer aqui. Então, assim, Jesus considerou puros todos os alimentos. E ele dizia, agora, o que sai do homem é isso que o contamina. Por que o que sai do homem é o que contamina? Jesus acabou de dizer que considera puros todos os alimentos, Existem até pessoas que não se sentem bem, não comem determinados tipos de alimentos, porém Jesus aqui considerou puros todos os tipos de alimentos. Não estou dizendo que a gente deve comer de tudo de uma forma inconsequente, não, uma coisa que a caminhada com Deus nos traz também é um cuidado com o nosso corpo, entendendo que, conforme a Bíblia diz, o nosso corpo é templo e morada de habitação do Espírito Santo. Então nós temos que ter uma consciência alimentar e nos alimentar cada dia melhor e evitar um pecado também, que é o pecado da gula. A gula é um pecado, eu comer para além das minhas necessidades fisiológicas, para além das minhas necessidades nutricionais, e até um pecado pouco pregado hoje em dia, e que a gente negligencia muito às vezes. Então, mas por que o que sai do homem é o que contamina o homem? Jesus explica aqui para os seus discípulos, para nós que somos os seus discípulos. E dizia, o que sai do homem é isso que contamina o homem, versículo 21. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Que mau desígnio é esse que procede de dentro do nosso coração? A prostituição, o relacionamento sexual fora da aliança do casamento, segundo a Bíblia, tudo isso, qualquer ato sexual fora do casamento entre um homem e uma mulher, isso é prostituição.
Apesar de que nos dias de hoje prostituição para a gente é o sexo em troca de dinheiro, né? Mas biblicamente todo ato sexual, né, fora da aliança do casamento é uma imoralidade sexual, é uma prostituição, porque a Bíblia diz que nós fazemos alianças de sangue, né, durante o ato sexual com outra pessoa. Não devemos fazer isso tão somente com a nossa esposa. O que procede do coração do homem, que contamina o homem? Prostituição, furtos, homicídios, adultérios, avareza, querer o meu dinheiro todo só para minha bonança, as malícias, aquele pensamento malicioso, aquela conversinha maliciosa de duplo sentido, que também é tão comum nos dias de hoje. Tudo isso Jesus diz que procede do nosso coração e nos contamina. A malícia, o dolo, a intenção, a lascívia, né, o pensamento ali de querer dar uma conotação sexual ao meu corpo, uma conotação de desejo, de lascívia, a inveja, a blasfêmia, o insulto, a soberba, o orgulho e a loucura. Ora, Jesus conclui, versículo 23. Todos estes males vêm de dentro, e todos estes males contaminam o homem. Então, o nosso falar, a nossa boca, as nossas palavras denunciam o que está dentro do nosso coração, né? Como se eu já estivesse contaminado. Eu falo daquilo que está cheio o meu coração. A Bíblia também tem um versículo como esse. E aqui Jesus encerra esse princípio, né? Então, muito cuidado, né? Tudo que a gente fizer na fé cristã, que a gente busque o entendimento segundo as Escrituras de por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, né? E que eu tenha cuidado com o que sai da minha boca, porque é isso que me contamina, segundo o próprio Jesus. Na sequência aqui, dos versículos 24 até o versículo 30, a Bíblia conta a história de uma mulher que aqui no Evangelho de Marcos, ela é chamada de mulher Sírio-Fenícia. E aí nesse tempo aqui Jesus saiu. Jesus aqui é a primeira vez, né, das poucas vezes que ele sai do território de Jerusalém. Do território de Jerusalém não, perdão. Do território de Israel. E ele vai para uma região chamada Tiro e Sidom, né? E lá ele encontra essa mulher que a Bíblia chama aqui de mulher Sírio-Fenícia. E aí diz aqui a Bíblia que Jesus foi para lá para que ninguém o encontrasse, né? As multidões estavam atrás de Jesus. E ele foi para lá, olha, diz aqui no versículo 24, tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, né? O nosso Jesus, ele é 100% Deus, mas aqui possivelmente a humanidade de Jesus, o ser humano Jesus, estava um pouco cansado. E ele foi aqui, a Bíblia diz, que ele queria que ninguém soubesse que ele estava lá. Ele até saiu do território de Israel e foi lá para o território da Síria, né, lá mais para cima, mais ao norte. E aqui diz que, no entanto, ele não pôde ocultar-se. A fama de Jesus já estava tão grande que já ultrapassou o território de Israel e já chegou a outros lugares, outros países, outros reinos, né, da época. E aqui diz que uma mulher que tinha uma filha que estava possessa de um espírito imundo, tendo ouvido falar de Jesus, veio e prostrou-se aos seus pés. E diz aqui que essa mulher era grega, de origem sírio-fenícia, né? Era uma mulher de cultura grega, né? E a cultura grega, ela é a cultura, o berço da civilização ocidental,
berço da filosofia, da ciência, né? E até hoje nós temos influência da civilização grega, né? Dos grandes filósofos gregos, né? Que até hoje o seu nome ecoa aqui entre nós. E aí aquela mulher que era de cultura grega, né? Mas estava na geografia ali da Síria, né? E da Fenícia, foi até Jesus, se prostrou aos seus pés e diz que ela rogava a Jesus. Ela ficou rogando a Jesus: Jesus, tira o demônio da minha filha, por favor. Jesus, tira o demônio da minha filha. Jesus, tira esse demônio da minha filha. A minha filha está endemoniada. Será que Jesus atendeu essa mulher? Essa mulher não estava aqui no território de Israel. Jesus, originalmente, ele veio para os judeus, para o povo judeu, né? A promessa do Messias é que o Messias era o Salvador somente para os judeus, a quem Deus havia dado a sua revelação nos escritos do Antigo Testamento. Então aqui, quando essa mulher pede para Jesus libertar a filha dela que estava endemoniada, Jesus disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, versículo 27, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. O que Jesus quis dizer aqui? Eu vim para a salvação da casa de Israel, do povo de Israel, do povo judeu. Não é bom que eu retire o que eu tenho para eles e dê. E aqui Jesus chama essa mulher dos cachorrinhos, né? Como o povo que não é o povo judeu, que não é o povo da antiga aliança de Deus. E aqui Jesus pode soar até um pouco assim, como se Jesus estivesse insultando essa mulher, né? Aos nossos padrões de hoje. Mas o que se acredita aqui é que Jesus quis talvez provar a fé dessa mulher. Saber se essa mulher iria realmente, diante dessa provação, continuar buscando a Jesus. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós começamos a seguir a Jesus e na primeira dificuldade, na primeira tribulação, no primeiro deserto, a gente já desiste de seguir Jesus e diz: eu vou lá seguir mais essa caminhada cristã. Jesus não fez o que eu quero, não fez o que eu gosto, não está sendo do meu jeito. Às vezes a gente até atrai perseguição para si por defender os valores de Deus. E aí aqui Jesus, falou para essa mulher, meio que chamando ela de cachorrinho. Ele disse: olha, não é bom tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. E aí qual foi a reação dessa mulher? Ela poderia ter dito: tá bom, Jesus, então eu vou embora, já que tu não quer curar a minha filha. Mas aquela mulher, ela deu uma resposta de fé. Ela agiu com fé. E a gente já viu que tem duas coisas que chamam muita atenção de Jesus, que é a incredulidade para ele não agir, não fazer nenhum milagre, e a fé das pessoas que atrai a bondade, a graça e os milagres de Jesus. Ela, porém, respondeu. Qual foi a resposta dessa mulher? Sim, Senhor. Primeiro reconheceu aí o senhorio de Jesus. Sim, Senhor. Mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Criança, quando vai comer, derrama muita migalha. E essa mulher que se aproximou de Jesus com fé, disse: olha, até os cachorrinhos, quando as crianças comem ali, que caem as migalhas, os cachorrinhos também comem. E diante da fé dessa mulher, diante da atitude de fé e de humilhação e de reconhecimento de Jesus como Senhor, que foi que Jesus disse? Por causa desta palavra, olha só, as palavras da mulher denunciavam a fé que estava em seu interior. E Jesus disse: por causa desta palavra. Versículo 29. Por causa desta palavra, pode ir. O demônio já saiu da tua filha. Jesus não deu nenhuma ordem. Jesus simplesmente, pela fé da mulher,
A fé daquela mulher, assim como a fé de outras pessoas que tocavam a veste de Jesus buscando um milagre, a sua fé atraiu o seu milagre e a presença de Jesus, que naquele momento libertou a sua filha deste espírito imundo. E voltando ela para casa, achou a menina sob a cama, pois o demônio já havia deixado. Então, mais uma vez, essa história nos ensina, né, como deve ser a nossa fé com Jesus. Uma fé ousada, uma fé perseverante, uma fé que, apesar de todas as circunstâncias, não perca a esperança no Mestre, no nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é Deus e nada é difícil para Ele. Na sequência, a Bíblia conta aqui dos versículos 31 até o versículo 37, novamente Jesus curando, e aqui uma história até inusitada. Jesus cura aqui um homem que era surdo e gago. Diz aqui que esse homem que era surdo e gago, Jesus saiu de Tiro e Sidom, aqui ele voltou para Israel, voltou para a região da Galileia, ao norte de Israel, e estava lá na região de Decápolis, em 10 cidades que tinham nos tempos bíblicos. Então lhe trouxeram, novamente aqui as pessoas trazendo esse homem, amigos que levaram pessoas até Jesus. Os amigos trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse a mão sobre ele. Jesus o tirou da multidão. Diz aqui a Bíblia que Jesus tocou os seus dedos nos ouvidos daquele homem e que Jesus tocou-lhe a ponta da língua. E no momento em que Jesus tocou, olha só o que ele diz aqui. Ergueu os olhos ao céu e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. E naquele momento abriram-se os ouvidos e o homem que era gago soltou a sua língua e falava desembaraçadamente. E Jesus disse ao homem, olha, tu estás curado, não conta para ninguém. Você acha que aquele homem se conteve, tendo obtido tamanha cura? Um homem que nunca ouviu, talvez passou a ouvir os sons do mundo, da natureza, a voz do próprio Jesus falando com ele. E às vezes nós também estamos surdos espiritualmente. Às vezes nos falam de Jesus, nos falam de Deus, mas os nossos ouvidos espirituais estão tampados para ouvir aquilo que o Mestre quer nos ensinar. E Jesus, ele tocou aqui no ouvido e na língua, que era exatamente onde aquele homem precisava de cura. Jesus sabe exatamente onde nos tocar para que nós sejamos curados. Às vezes ele sabe mais do que nós. Às vezes tem áreas da nossa vida que nós nem sabemos ou nem reconhecemos que precisamos de cura. Ou às vezes não queremos nem nos lembrar dos nossos fracassos. Mas é nessas áreas que Jesus quer tocar e quer curar. Qual é a parte do teu corpo que tu precisa de um toque de Jesus? Qual é a área da tua vida que tu queres um toque de Jesus? Ou qual é aquela área da tua vida que você já foi tão traumatizado que você não gosta nem de falar dela e que você não permitiu ainda que Jesus entre para curar? A Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos pecados, e que o resultado disso é que nós seremos curados. Era isso que as pessoas faziam quando chegavam ao Jordão com João Batista. Elas se arrependiam e elas confessavam seus pecados. Confessar pecados muitas vezes é trazer dores antigas, feridas que ainda estão abertas e que nós não queremos mexer. Falar dessas situações é tocar nessas feridas que nos machucam, que doem, mas Jesus, ele quer tocar
assim como ele tocou no ouvido e na língua deste homem. Só que diferente do mundo, diferente de nós mesmos, Jesus ele nos toca para curar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor continue falando e ministrando ao seu coração durante este dia de hoje. Em nome de Jesus, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.